Como que o advogado acolheu essa decisão e o que é que acontece a partir de agora, depois que esses dois vereadores tiveram os mandatos cassados? Vê só, Zé Neto, a gente acolheu felizes, evidentemente, satisfeitos com a decisão, mas não surpresos, porque diante do arcabouço probatório que existia nos autos, no processo, não havia outra decisão a ser tomada a não ser a cassação dos vereadores que participaram efetivamente da fraude, que dela se beneficiaram, e com o consequente recálculo do quociente eleitoral para que outros vereadores, em atenção à efetiva soberania popular, assumam os seus respectivos cargos na Câmara de Vereadores de São José de Piranhas. Então, assistimos com felicidade, com contento, mas sem nenhuma surpresa, em razão das provas que estavam nos autos. O que é que deve ocorrer agora? O processo, houve a sentença, se a defesa tiver interesse, ela vai recorrer, é o que geralmente acontece, evidentemente. Em recorrendo, esse recurso ele já goza de efeito suspensivo, portanto, os efeitos da decisão não se dão de imediato, mas o trâmite no Tribunal Regional Eleitoral, enquanto o trâmite na primeira instância se deu entre janeiro e setembro, ou seja, 9 meses para tramitar o processo, porque você tem que ouvir testemunhas, você tem que apresentar provas, você tem alegações finais, enfim. No TRE, não, o processo vai chegar pronto já para julgamento. O relator vai designar uma data, vai decidir seu voto, vai designar uma data e haverá o julgamento. Portanto, o trâmite é muito mais célere. A gente imagina que esse ano ainda esse processo esteja julgado no Tribunal Regional Eleitoral e, a partir daí, sim, os vereadores, os novos vereadores possam tomar posse e esses vereadores sejam destituídos do cargo. Boa tarde, doutor Lafayette, Catarina Rolim. Boa tarde, Catarina. Pelo que eu verifiquei da leitura da sentença prolatada pelo juiz eleitoral de São José de Piranhas, o partido PV registrou a candidatura de 13 candidatos às eleições proporcionais no último pleito. E dos 13, utilizou a cota mínima de 4 registros de mulheres, cumprindo aquele percentual de gênero. No entanto, uma dessas candidatas desistiu da eleição, alegando que estava numa gestação e que teve Covid e que teria uma candidatura fictícia. E foi esse o grande elemento caracterizador da fraude descrita na sentença. Diante disso, quais foram as provas que vocês trouxeram ao processo de que houve essa candidatura fictícia dessa senhora Gilvânia? Olha, Catarina, o Tribunal Superior Eleitoral, ele diz que não basta fatos isolados para comprovarem a fraude e a cota de gênero, como você bem disse. Então, não basta apenas a famosa votação zerada, não basta apenas a candidatura de um parente próximo. O fato isolado, um fato isolado em si, a não distribuição de santinhos, o baixo interesse, o reduzido interesse pela campanha, não é só isso que configura a fraude. Você precisa ter um arsenal probatório, um conjunto probatório muito forte. E o que está nos autos é exatamente isso. Você tem, primeiro, a votação zerada, ou seja, nem ela própria votou nela, ela não recebeu nem seu próprio voto. Inclusive, nos autos, ela diz que votou na legenda. Mas se fosse na legenda, para quem não sabe, né, vocês evidentemente sabem, mas explicando para o ouvinte que eventualmente não saiba, a legenda é quando você vota no partido. Então, você, por exemplo, PV é o número 43. Então, ao invés de colocar o número 43, 789, por exemplo, que é o número do vereador, você bota só lá 43 e o voto vai para todo mundo. E ela disse que votou na legenda. Mas na sessão dela não tinha nenhum voto para a legenda. O que comprova que, na verdade, ela teria votado no seu parente próximo, que foi candidato na mesma coligação que ela, que era o seu cunhado. Há registros na internet em que ela pede voto para esse candidato, para o João Gregório. Não há nenhum registro intenso de pedido de voto, de publicação nas redes sociais, numa eleição que foi marcada por muita atividade nas redes sociais, na internet, em razão da pandemia. Há quase nenhum gasto de campanha, nenhum material de campanha sendo distribuído,
há um áudio do próprio pai da candidata nos autos, que não foi impugnado pela defesa, que demonstra que ela que demonstra a fraude. Ele dizia mais ou menos assim: mas rapaz, eu achei que ia ter... João Gregório tinha separado uns votos para a Gilvânia, para que isso não acontecesse, como que se quisesse arquitetar uma efetiva fraude. Então, havia o que o TSE pede, que é um conjunto probatório farto. Não eram só fatos isolados. E a própria defesa, ela se contradiz, porque ela, para justificar a fraude, e sem conseguir isso, mas para tentar justificar a fraude, o que é que ela fez? Ela alegou que a candidata renunciou à candidatura de forma tácita, em razão da gravidez, do contágio com o Covid e de complicações na gravidez. Só que a gente pegou a defesa na mentira, no popular, para falar de maneira clara. Por quê? E o próprio juiz considera isso. Porque os exames de gravidez, do início da gravidez, o início da gravidez é de maio de 2020, entre maio e junho. E a candidata registrou candidatura em outubro. Então, se a gravidez fosse, de fato, um inibidor de sua candidatura, ela não teria sequer registrado a candidatura. E os exames de supostas complicações na gravidez, do contágio com o coronavírus, são em data posterior à eleição, começam do dia 26 de novembro. Ora, a eleição foi dia 15 de novembro. Então, como é que algo que aconteceu depois da eleição foi algo que a desencorajou de fazer campanha, de sair às ruas, de pedir o voto de forma ostensiva à população? Então, a defesa se contradisse nela própria, inclusive isso foi um instrumento probatório para que o juiz assim decidisse, Catarina. Fiquei bem satisfeita com suas explicações, mas, assim, em havendo o trânsito em julgado dessa decisão, na hipótese da defesa não recorrer, naturalmente porque os impugnantes não irão recorrer, nem muito menos o Ministério Público, porque o pedido foi acolhido da forma que vocês requereram. Mas, havendo o trânsito em julgado, quem assume, após esse recálculo do quociente eleitoral, acontecendo de não recorrerem da decisão? Porque aí 2 vereadores estão fora, né? Isso. E a consequência natural disso, Catarina, é a anulação de toda a chapa, inclusive dos votos dos suplentes. Então, é como se aquela chapa não tivesse existido. Ora, se um dos requisitos para a construção da chapa é o respeito aos 30% da cota do gênero minoritário, e você não respeitou, significa, portanto, dizer que a chapa inteira, ela precisa ser, os votos dela precisam ser anulados. Esse é o ponto. Então, anulando-se os votos, você vai ter que gerar um novo quociente eleitoral, porque o quociente eleitoral é feito de acordo com o número de votos válidos, e a próxima chapa, que teria direito a assumir, assumirá com os seus vereadores que foram mais votados. Pelo recálculo, seria a chapa que teve os candidatos a vereador Valdemir e André, que são exatamente as partes impugnantes, que devem assumir a Câmara de Vereadores. Mas isso só pode ser dito oficialmente depois do recálculo. Precisa ser feito um cálculo para que só assim esses vereadores possam assumir. Mas certamente serão eles 2.